Olá pessoal, Pai do Senhor a todos os nossos alunos. Nós estamos aqui com a nossa segunda aula da matéria Introdução Bíblica. Hoje falaremos sobre o capítulo 2, que está na página do livro de vocês, na página 24. Capítulos e versículos da Bíblia. Bom, nós temos a Bíblia como um livro dos mais antigos, como já falamos. E ela foi feita a sua divisão em capítulos, tá? Em 1227 por Stephen Langton, tá? Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, e mais tarde tornou-se arcebispo da Cantuária. Ele faz essa divisão aí da Bíblia em capítulos, para que pudéssemos ter mais habilidade na leitura e na compreensão do texto sagrado. Aí depois, em 1551 a 1555, nós encontraremos aqui também Robert St. Paulus. Robert St. Paulus, ele era um impressor parisiense, tá? E ele, nesse ano, ele acrescenta a divisão, a Bíblia em versículos. Então nós temos a Bíblia aqui sendo dividida agora tanto em capítulos como em versículos, com o objetivo de facilitar o estudo e a compreensão da Bíblia Sagrada, tá certo? Nós já aprendemos na aula passada que a Bíblia foi feita a tradução do hebraico para o grego pelos judeus, a Septuaginta, né? Chamada Septuaginta, em Alexandria, e agora estamos vendo já um período mais contemporâneo aqui, quando a Bíblia então ela tem a sua divisão por Stephen Langton, um professor da Universidade de Paris. Em 1227 faz a divisão em capítulos, e Robert St. Paulus em 1551 a 1555 faz a divisão da Bíblia em versículo, tá certo? Qual o valor de tudo isso? O valor, na realidade, traz uma grande contribuição para nós, leitores e estudiosos da Palavra de Deus. O problema é que perdeu-se muita coisa com essa divisão em capítulos e também em versículos. Por um lado, contribuiu para um manuseio rápido da palavra, mas trouxe também alguns prejuízos, tá certo? Porque uma divisão de um texto sem observar o seu contexto, onde está inserido esse texto, pode com certeza ter trazido algumas perdas ao longo do tempo. Tá certo? Mas nós estamos falando, contribuiu de uma forma positiva, porém, também houve aí essa questão aí de ter se perdido algumas coisas que foram importantes aí nessa tradução aí, divisão em capítulos e também em versículos. Bom, nós também temos aqui a divisão da Bíblia em parágrafos, tá? Nós vamos ver a Bíblia, tendo as Bíblias mais modernas, né, sendo divididas em parágrafo. Então nós temos aqui, vou citar para vocês um texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver todo o capítulo 1 até o versículo 23, quando Deus está criando o mundo. Se você observar, você vai ver então aqui, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí no versículo 3 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então nós estamos vendo aqui na narrativa de Gênesis, a criação do mundo. Observem que está sendo dividido por parágrafos, assuntos. Nós vemos a primeira divisão aqui falando sobre o primeiro dia da criação. E se você for observar, veja que esse primeiro assunto termina com um ponto, tá? Um ponto final, deixando claro que o assunto encerrou ali, e agora inicia-se então o segundo dia da criação. Então nós vamos ter aqui o parágrafo, para que pudéssemos ter uma melhor compreensão, tá? A Bíblia, o assunto sendo dividido em parágrafos. Quando nós observamos o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, nós encontraremos aqui uma outra divisão na Bíblia por assunto. Se você observar, Marcos capítulo 9, nós encontraremos, vou citar para vocês aqui, Mateus capítulo 4. Se você observar, esse texto vai estar falando sobre a tentação de Jesus, tá?
Sobre cada assunto que aparecer aqui, você vai ver umas letrinhas em negrito. Alguns vão chamar aqui de tema, tá? Mas o nome certo é epígrafe. Tá? Epígrafe é o nome dado a essa letrinha, tá? Essa letrinha em negrito destacado aqui. Então nós temos no capítulo 4 a tentação de Jesus, que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. Depois nós vamos ter aqui a epígrafe do versículo 12 em diante, que diz assim: Jesus volta para a Galileia. Aí nós vamos ter outra epígrafe que inicia-se no versículo de número 18, a vocação dos discípulos. Então essa é uma outra forma de Bíblia ser dividida por assunto também, chamada de epígrafe, tá certo? Outros pontos importantes nós encontramos também são os grifos, né, que nós temos na Bíblia. Algumas Bíblias ela vem grifando um assunto, algumas Bíblias traz algum texto em vermelho, destacando ali o texto em vermelho, mostrando a importância daquele texto, tá? Outras Bíblias também têm as suas notas marginais, são aquelas pequenas explicações que estão no rodapé da Bíblia, sabe? Então nós encontramos algumas na horizontal, outras na vertical. Enfim, ali o escritor, né, da Bíblia ou a casa publicadora achou por bem trazer algumas explicações ali, chamadas de notas marginais, tá? E nós vamos ter as referências também. A referência, se você observar lá no capítulo 3 de Marcos, você vai encontrar ali quando João Batista está pregando ali no deserto da Galileia, da Judeia, perdão. Você vai ver ali no versículo 3, destacando, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Você vai ver uma letrinha pequena, aqui aparece a letra C. Lá embaixo você vai encontrar no rodapé da Bíblia ou na sua lateral o mesmo capítulo, o mesmo versículo e a letrinha C. Essa letrinha vai te remeter a um outro texto da Bíblia, no caso seria Isaías 40, versículo 3, que estará citando o mesmo acontecimento relatado no capítulo 3 de Marcos e o versículo 3, falando sobre a voz que clama no deserto, tá? O nome dado a isso aí são referências, e aí você vai ter várias citações. Então aquele assunto, você tem citações em várias partes da Bíblia, chamado de referência, tá certo? Então nós vamos ter também, falando sobre os escritores, tá? A Bíblia, ela é uma revelação de Deus para o homem, tá certo? Mas era necessário alguém escrevê-la. A Bíblia é a fala de Deus, a língua de Deus, ou a revelação de Deus sendo escrita numa linguagem humana, tá certo? Então nós vamos ter aqui mais de 40 homens, tá? De várias ocupações, reis, profetas, enfim, muitos homens, cerca de mais de 40 homens, que no período de 1500 anos, eles escreveram toda a Bíblia. Então nós vamos encontrar reis, agricultores, pastores, advogados, pescadores, um médico, cobrador de impostos, enfim, os mais extraordinários homens com as suas ocupações, que viveram em épocas e locais diferentes. E todos eles participaram do processo da escrita da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então nós vamos ver a Bíblia então sendo escrita por um período de 1500 anos por mais de 40 homens, tá certo? Que estiveram presentes aí na sua escrita, tá certo? Então não houve entre eles nenhum acordo. Olha, vamos daqui a 1000 anos, vamos nos reunir, aí eu vou escrever assim dessa forma, você escreve para que lá na frente a Bíblia possa se encontrar e tornar-se uma. Não houve esse convênio entre eles, tá? Eles foram escrevendo nas suas épocas, nos seus lugares, e o mais extraordinário é que lá na frente tudo então se encaixou, como se eles tivessem combinado realmente, tá certo? Isso chama-se inspiração, falaremos no próximo capítulo, tá? Então eles nunca se encontraram, nunca havia passado pela cabeça deles que eles um dia teriam seus escritos todos agrupados em um só livro, tá? Então a Bíblia, ela teve a sua primeira impressão em 1535,
né, com o advento aqui da imprensa, e atualmente é o livro mais vendido e traduzido no mundo inteiro. Nós temos ela aqui traduzida, tá bom? Em línguas, em dialetos, em mais de 1660 línguas e dialetos. Tá? Então nós temos a Bíblia aí como uma obra literária de grande circulação no mundo, tá certo? A primeira tradução em português foi feita por João Ferreira de Almeida, como nós já falamos na aula passada, né? Ele então usa o texto, tá, do grego, do original grego, e também da Vulgata Latina, para fazer a sua tradução na língua portuguesa, tá? Mas eu tenho uma estatística também, que está na página 25 do livro de vocês podem tomar nota em casa, isso aí. Nós vamos ver aqui, número de livros, são 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, totalizando 66 livros, tá? Nós temos aqui o número de capítulos, 929 capítulos no Velho Testamento, 260 capítulos no Novo Testamento, totalizando na Bíblia toda 1189 capítulos. Então, o número de versículos, 23.214 no Antigo Testamento, no Novo Testamento 7.959, totalizando em toda a Bíblia 31.173 versículos. Número de palavras, 592.439 no Velho Testamento, no Novo Testamento 181.253, na Bíblia toda nós temos um total de palavras de 773.692. Número de letras, 2.728.190, tá? Isso só no Velho Testamento. No Novo Testamento, 838.382. Em toda a Bíblia, número de letras, 3.566.480. Livro do meio, nós temos o Jó, tá? No Antigo Testamento. Livro do meio no Novo Testamento, Romanos, no capítulo 13 e 14, tá? Aí nós temos em toda a Bíblia, o livro do meio é Salmo 117, no verso 1, esse é o livro do meio. Verso do meio do Antigo Testamento, nós temos 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. No Novo Testamento, Atos 17, 17. E na Bíblia toda, o verso do meio é o Salmo 118, verso 8. Livro menor, no Antigo Testamento, livro de Obadias. No Novo Testamento, 3 João, e em toda a Bíblia, 3 João é o menor livro da Bíblia. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, no Antigo Testamento, no Novo, livro de Atos, e em toda a Bíblia é o livro de Salmos, tá? O menor verso do Antigo Testamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, do Novo Testamento é João 1,35. E em toda a Bíblia nós temos o verso do meio, que é João 1,35. O verso maior está em Esther 8,9, você pode ler, capítulo 8 de Esther, versículo 9. No Novo Testamento, nós vamos ter Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E em toda a Bíblia, o maior verso está em Esther, capítulo 8, e versículo de número 9. Isso é uma estatística da Bíblia somente, a título de informações para vocês. Tá? Então nós temos a Bíblia como um livro em comum, tá? Na página 25, virando para a página 26 aqui. Então, são 66 livros, os quais declaram a inspiração divina. Com inspiração, queremos dizer que os manuscritos originais da Bíblia nos foram concedidos pela revelação de Deus para formar o pensamento e a vida cristã. Tá certo? Então nós temos aqui no capítulo de número 2 do nosso livro, tá certo? Na página 24, falando sobre capítulos e versículos da Bíblia. Nós iremos falar daqui a pouquinho sobre o capítulo 3, tá certo? Que vai abordar então a Bíblia como palavra de Deus. Deus abençoe, até daqui a pouquinho no próximo vídeo.